Olá, seja bem-vindo ao Sintonia Educação. Eu sou a Bia Ruberti e hoje nós temos um programa especial aqui, um podcast para lá de especial, na verdade, falando sobre a adolescência. A gente teve aqui na Sintonia um movimento chamado Papo com Café, onde convidamos os pais para falar um pouquinho sobre a adolescência. E eu, obviamente, não falei sozinha sobre isso. Eu estive com essas duas mulheres maravilhosas que hoje estão aqui para falar um pouco sobre esse momento da vida, né, da criança, passando para a juventude, ficando ali na adolescência, que muitas vezes é tão desafiador, né, na educação. Então, eu estou aqui com Érica Moscatelli, que é aconselhadora biográfica, e Ângela Ramos, que é educadora e mestre de caminhos, para a gente trazer esse papo de adolescência aqui no Sintonia Educação. Sejam bem-vindas! Mais uma vez, né? Mais uma vez, porque a Érica já esteve aqui conosco. A Ângela também, mas vocês ainda não viram o podcast dela, ainda tá chegando aqui nas redes, mas a gente já gravou, então elas estão aqui com a gente nesse espaço que é tão importante para nós, né? O Sintonia Educação, ele foi um movimento de sonho que se tornou realidade e rápido. Então, quando flui, é maravilhoso. Então, muito grata mais uma vez por vocês estarem aqui. Obrigada pelo convite, Viviane. Nós que agradecemos. Sempre muito bom a gente aqui junto, né? É sempre bom, né? E essa é uma edição especial do nosso podcast, né? A gente saiu um pouquinho aí da rotina de postar um por semana para ter um episódio extra, porque esse movimento aqui foi super importante, né? Foi muito bom a nossa conversa com os pais e trazer aqui pro Sintonia Educação. A gente amplia a informação para chegar em mais pessoas, né? Exatamente. Que é sempre bom. Mas vamos falar então sobre a adolescência. Érica, quando a gente fala de adolescência, segundo, né, os seus estudos das linhas biográficas, qual é a primeira coisa que a gente pode trazer assim de informação? Olha, acho que a primeira coisa que a gente fala é algo que a gente consegue observar muito claramente no adolescente, que parece que ele está vivendo um conflito. Uhum. Esse conflito acaba se externando, né, com as pessoas que convivem com ele, mas eu acho que a coisa mais clara para a gente observar no adolescente é que ele está vivendo um conflito interno grande, e a gente sempre ilustra com uma imagem que é o fechado para balanço, como se fosse aquela loja com aquela faixa amarela e preta. Sim. E é o que está acontecendo dentro do adolescente nesse momento, assim. Tem muito a ver com essa individualidade que está aos pouquinhos chegando, né, num sentido de se colocando na Terra, e a ver com esse fluxo, essa explosão hormonal que está acontecendo fisicamente, que também causa todas essas sensações. Então ele está vivendo um ideal que está chegando de ser humano, né, essa sementinha, quando a gente fala que o adolescente traz a semente do futuro, ele traz mesmo. Então é esse ser humano idealizado na cabeça dele, em contraponto com esses hormônios que puxam. Então essa tensão acontece dentro dele. Eu acho que a gente consegue perceber isso quando a gente observa um adolescente, né? E você falou disso, né? A idealização dele, com tudo isso que ele está recebendo, e fora também a idealização dos pais, né? Da sociedade, enfim, de tanta informação que eles recebem hoje, né? A Ângela trabalha em faculdade também. E como que você sente, Ângela, que eles já não chegam adolescentes, né? Teoricamente, eles são jovens, 18 anos? Não. Sim, mas para nós, os professores têm comentado muito que a geração atual, né, dos alunos, eles estão com uma defasagem de 3 anos, por conta da pandemia. Então, o que nós estamos recebendo hoje em especial, né? Os alunos estão muito instáveis emocionalmente e eles são muito inseguros. Então, todo esse universo de oportunidades que lá na nossa juventude, para nós, seriam vistas como opções, muitas opções, e nós não tínhamos tantas opções na época,
por incrível que pareça, parece que isso seria positivo na cabeça de um jovem ou adolescente, mas não, gera muita confusão. Então eles acabam se achando inadequados o tempo todo. Isso cria uma ansiedade. Então essa complexidade das possibilidades de trabalho, das possibilidades de extensão. Então, supondo, eu posso trabalhar pela internet, posso viajar, posso morar fora. Isso, por incrível que pareça, gera muita confusão e gera ansiedade. Então é comum para nós, os alunos terem síndrome do pânico. Às vezes, diante de uma avaliação de uma prova, eles ficam excessivamente exauridos, coisa que para nós era natural, mas está muito pesado, porque esse excesso de opções está os tirando de um caminho. Eu costumo falar que eles não têm mais segurança em nada. Se é que um dia nós tivemos. Mas nós tínhamos alguns grupos, há teóricos que falam que quando você reduz as opções, é muito mais fácil de tomar a decisão do que quando você amplia as decisões. Então, quando nós não tínhamos tantas opções, você falava ou é isso ou é aquilo. E agora, diante das opções, nós acabamos falando, mas é mais fácil para eles. Não, gente, está mais difícil para eles. E isso está gerando uma ansiedade muito grande. E aí, outra coisa que sinto é que eles acabam tentando achar um mecanismo para falar, olha, eu sou isso por conta disto. Então, eles precisam falar, olha, eu sou TDAH. Ó, professora, eu sou TDAH, tudo bem? Então, eles já chegam com um laudo para justificar uma ação. E esses dias, uma aluna que está em depressão, ela me abraçou chorando. Ela falou, mas eu estou em depressão há tanto tempo. Eu falei, quanto tempo? 4 anos. Então eu falo, poxa, mas nós como humanos a gente tem depressão, a gente entra em luto, a gente tem esses caminhos, não é? Sim. Então eu acho que a gente precisa de novo voltar. E eu falo para eles, somos humanos, está tudo bem. Então assim, parece como eles têm que ser uma super máquina. Sim. E eles têm que acertar sempre, e acertar de primeira, encontrar uma profissão que os já coloque nesse patamar que a sociedade vende, que seja sucesso, seja uma startup unicórnio, você tem que ser vencedor. Isso está causando, na minha opinião, muito malefício. Mais malefício do que benefício. Sim. Posso só complementar uma Claro. coisa que você tá falando? Nessa fase, né, quando a gente vai falar da criança pequenininha, a gente fala que ela está desenvolvendo o sistema neurosensorial. Eu sempre volto que é para a gente ter uma linha de pensamento. Ela está desenvolvendo esse tato e esses sentidos, né, cabeção e puro sistema nervoso pelo corpo todo através do tato, descobrindo o mundo. Daí a criança maiorzinha está aprendendo a partir da troca, da admiração. Então ela está aqui desenvolvendo esse sistema rítmico. O adolescente, ele está desenvolvendo nesse momento o que a gente chama de sistema metabólico sexual motor. Então, é assim, a gente percebe, né, então, os órgãos genitais se formando, a diferenciação sexual fica mais clara, então as meninas passam a ter seios, os meninos crescem de outro jeito, e assim começa a diferenciação e fica mais claro para eles, inclusive essa separação, e os membros alongados, braços e pernas alongados. A gente até brinca que o adolescente é estabanado, muitas vezes o braço é maior e ele derruba as coisas da mesa, etc. Por quê? A gente está desenvolvendo essa parte do agir. E se a gente está desenvolvendo essa parte do agir, a gente precisa agir. Então seria uma fase onde o adolescente deveria fazer muitas coisas. E isso ajudaria nesse momento ansioso que a gente vive no mundo. Então nós estamos vivendo, em paralelo a essas expectativas, a questão da comparação por conta das redes sociais e essa paralisação na frente de um videogame, que não é mais só a televisão, como era talvez na minha época, e o celular. Então, num momento em que o sanador para essa idade seria fazer coisas, experimentar fazer coisas, para que ele descubra o que ele veio fazer, não, eles estão paralisados na comparação, no lidar com a expectativa. Então, um ponto importante da adolescência do ponto de vista da biografia humana é olhar o que eu estou desenvolvendo nessa fase e o que é bom se eu estou desenvolvendo isso em mim, no meu corpo. Sim. E a gente não está indo ao encontro disso. Então, o corpo precisa disso. E eu não estou dando o que o corpo e a mente precisam. E isso gera muito disso que você contou também. E é até interessante, porque na educação física, a gente fala que tudo que o ser humano cria, assim, de memória corporal, na adolescência, fica para a vida toda.
Então, quando a gente vê uma adulta que volta a fazer aula de dança, ela já tem uma memória corporal daquela época, da adolescência. Então, é interessante isso também, né? Que, de fato, física, emocionalmente, né? Psicologicamente, tudo precisa de movimento e é a época que eles têm, talvez, mais energia mesmo, assim, para desenvolver, né? Aspectos motores, enfim. E a gente fala muito também sobre o pertencimento, né? Que é um momento que o adolescente precisa se sentir pertencente, de grupo. Isso também tá ligado a esse momento? Tá assim, super ligado. Porque como a gente olha na biografia, a gente diz assim, a gente nasce e a gente passa 21 anos desenvolvendo os corpos, a gente chama de os corpos, né? Mas a gente está falando do próprio corpo físico, da nossa vitalidade, né? Do nosso sistema que nos mantém vivos e do nosso corpo das emoções. Vamos falar da nossa psique. Passa 21 anos se desenvolvendo para estar pronto para agir, para viver no mundo. E quando o adolescente começa a viver essa adolescência se encaminhando para esses 21 anos, né? Ele tá sentindo essa aproximação dessa individualidade dele. Então é a fase que nas escolas as disciplinas mais abstratas aparecem. Por quê? Porque o cérebro está na sua fase final de desenvolvimento. Então é onde a gente começa a conseguir já desenvolver com eles uma conversa, quando a gente está falando conceitual, é nessa fase. Só que ele ainda não está individualizado. E não estando individualizado, o que acontece com o reino animal, por exemplo? Que é isso que a gente mais vive nessa época, né? A gente está vivendo isso. Esse reino animal vive como? Em bando. Então, como não existe uma individualidade ainda totalmente presente, aqui, pá, com os dois pés no chão, eu preciso do grupo para me sentir forte, para me sentir pertencente. Então, a gente comenta, né, um termo que a gente usa é emprestar personalidade. Eu empresto personalidade desse grupo, então essas várias personalidadezinhas se formando ali, se juntam como se fosse uma. É isso que acontece com a tribo. Mas para isso acontecer, ele vai se juntando nessas tribos, vai experimentando essas tribos, ele quer, para fazer novas tribos, afrouxar um pouco os laços da tribo de origem. Então ele começa a querer distância dos pais. E isso dói nos pais. E os pais ficam enlouquecidos. A gente fica triste. Não, mas é interessante isso, que eu acho que é uma das frustrações, assim, também dos pais, isso, né, que alguns até comentaram, assim, numa semana ela quer uma coisa, na outra semana já quer outra, assim, mudou de ideia completamente, isso é comum também, assim, né. Ângela, que já passou por muitas gerações, assim, de sendo professora, né, vendo esse movimento, assim, de diferentes gerações, o que é que você sente disso também? Então, eu comento que quando eu comecei a dar aula em 1998, faz tempo, não, 96, faz tempo, uma frase na lousa suscitava 4 horas aula, uma frase. O pessoal debatia, conversava, perguntava, existia uma inteligência mais abstrata, projetual, e dali saíam, né, prognósticos para o futuro, ou análises. Hoje em dia, gente, é tudo muito visual. Carece de coisas visuais, tanto é que a gente trabalha com uma metodologia, as metodologias ativas, e tem uma que ela é uma metodologia invertida, que você começa apresentando o microfone, por exemplo, para que depois, desdobrando, desfazendo cada peça ou desconstruindo, cheguemos na parte da física, da matemática, dos materiais, do som, para que gere sentido e significado ao aluno. Então, isso é um desafio, porque foi muito rápido, essa realidade para nós. Hoje, o aluno, os jovens, eles estão muito visuais, por conta até das mídias sociais, então eles precisam de um estímulo visual, mas um estímulo visual de coisas que façam significado, e tem que ser muito rápido o que gera significado naquilo que você traz. Então, não dá tempo mais de construir um conceito que lá no final do semestre eu vou chegar à conclusão, lá em dezembro, que isto serve para isto. São aulas pontuais e cada aula tem que entregar alguma coisa que faça sentido e significado a eles. Se não fizer sentido e significado, eles não recebem bem. Então, mudou demais de 98 para cá. E a gente está tendo que se reinventar cada dia. E para os professores é um desafio muito grande, né? Metodologia invertida, metodologia ativa, problemática, situações problemas.
E não adianta você ficar tentando levar a uma construção. É a partir da realidade deles, aí você traz para um caso específico e você os ouve, eles comentam muito. Porém, se eles perceberem significado naquilo, eles já trazem contra-argumento, conversam, até eu comentei em sábado, né? De uma aula que eu tive com eles, que fez tanto sentido para eles, que eles começaram, eles tinham que apresentar um seminário, cada um apresentou sua parte, mas fez tanto sentido, que mesmo quem já tinha apresentado começou a falar, e gerou uma baita discussão positiva na classe a respeito disto. Qual é o assunto? Ecodesign. Qual é o conteúdo, as dimensões, né, que nós temos que levar os projetos no futuro, para as dimensões da social, da sustentabilidade e econômica. Econômica na questão de recursos, minimização de impacto no ambiente. Vejam, por que suscitou tanto debate? Isso faz sentido para eles. E aí uma aluna perguntou, mas isso pode ser? Porque ela desacredita que isso pode ser. Então eu levei toda a aula para que eles mesmos pesquisem casos vencedores de empresas que já trabalham com isso e tragam. E aí eles perceberam que isso já existe. Sim. Isso os animou. Aí uma aluna falou assim, nossa, eu vou ter até esperança. Olha que forte isso, gente. Forte. Fez sentido para eles, trouxe esperança. Eles, como designers, por exemplo, podem criar projetos com responsabilidade de impacto. E aí eles começaram a confrontar as oscilações de ambiente que nós estamos tendo, as questões ambientais aí, de muita chuva, de furacão e tudo mais, e trazer na própria aula. Vejam como que, quando faz sentido para eles mesmos trazem, mas a partir de fatos reais. Sim. Então eu tenho sentido muito isto. Eles estão se modificando enquanto pensamento. Por mais que a gente fale, são doses, são pílulas, né, homeopáticas de saber, mas é assim que o aprendizado está acontecendo. E nos desafia. Sim. Porque assim, eu amo ler um livro e aquela construção, Sidney Sheldon, para lá no final falar, então este personagem fez isto, esse personagem é aquilo. Não mais, então mudou a forma deles perceberem esta inteligência deles de aprendizado. Não é que eles sabem menos ou mais, só está diferente. Sim. Mas tudo a partir do que faz sentido para eles. Sim. Respondi essa pergunta, Bia? Posso complementar uma coisa? Você falou uma coisa tão interessante que é a esperança. E se a gente observa hoje, pensando nesse caminho de que o adolescente traz essa sementinha de futuro, um adolescente desesperançoso é o fim. É o fim. É o fim da nossa experiência como ser humano. Então, é muito interessante entender que toda a educação está se moldando nesse sentido e os pais também olharem para isso do ponto de vista do que interessa e como é que eu, como pai, educador, me interesso pelo que interessa a ele. A gente falou recentemente sobre isso, né? De que quando a criança é pequena é muito mais fácil a gente se interessar pelo que ela se interessa. Sim. E quando ele se torna maior, parece que ele traz algumas coisas que não conversam mais com a gente, adultos, e a gente fala, como é que eu vou me interessar de verdade pelo que ele está trazendo? Sim. Para que ele perceba que aquilo possa gerar algo, né? Então, pensar nessa semente de ser humano que está vindo, como é que a gente mantém essa chama acesa, né, de esperança. E vem um tema que a gente fala também muito na adolescência, que quem são esses ídolos? Porque ídolo é super importante. E eu não sei se eles sumiram ou se eles se modificaram tanto que a gente não consegue perceber tão claramente quem são esses ídolos. Porque tá tudo muito difuso por conta da internet e das redes sociais, né? Sim. Agora, ídolo é relevante na vida deles, porque eles não têm a personalidade formada, como a gente falou. Sim. Eles emprestam do grupo e do ídolo. Sim. É aquele que eu quero ser. Sim. Isso é bem importante. Sim. Érica, aproveitando, tem um vídeo, esqueci o nome da empresa que eles fizeram, sobre as gerações, que a gente agora denomina cada época, está mudando tão rápido, que cada época geracional tem um termo. Então, meus pais eram baby boomers, que na visão desses autores foi realmente a geração que quebrou, né, todo esse conceito do que você tinha que ser como um padrão. Aí veio a geração X, que é a minha, né, da década de 60, 70, 80, que foi a geração que muito competitiva, via o trabalho como sendo uma guerra, tinha que ter um cargo na hierarquia. O sucesso seria se você fosse chefe, um cargo de gestão ou destaque, altamente influenciada pelo marketing, publicidade e propaganda, época da Madonna, do Michael Jackson, e todo mundo usava aquilo.
E aí veio a geração Y, depois a geração Z, os nativos digitais, e está mudando. E os jovens mais atuais, a geração Y e Z para cá, eles são pragmáticos. Então, para eles, um filme que mostra bem isso é o filme O Diabo Veste Prada. Né? Quando ela estava num cargo de destaque, numa posição de destaque, ela abandona tudo para voltar a ser, né, uma escritora. E esse pragmatismo do bem-estar. Então, assim, a minha geração jamais abandonaria esse cargo, porque você levou tanto tempo para chegar lá, conquistar e permanecer. Então, independente, né, dos dissabores, você fica. Essa geração ela é mais pragmática. Então, eu vejo alguns empreendedores falando assim, nossa, a gente tem alta taxa de turnover e rotatividade. O pessoal não para mais no emprego. E aí eu vejo os adolescentes lá, né? Eu falo adolescentes, mas os jovens que a gente está lá na educação, e eles falam assim, pedi a conta. Sim. Eles não ficam. E o que eu vejo dos dois, trazendo, né, as duas necessidades, esta hierarquia né, que hoje são ainda coordenados pela geração X ou Millennium, ou X ou Baby Boomers, tem uma forma diferente de ver as questões. Os jovens, para eles, se não faz sentido o significado, eles também não ficam. Então, quem está certo e quem está errado? Nós estamos aprendendo esse novo. Eu vejo isso como algo altamente positivo. Esse meio termo. Porque o que é bom para todas as partes? O que é saudável? Essa geração, os ídolos deles são pessoas normais. Pessoas que fizeram uma grande virada. Então, de repente, alguém na mídia, mas que rapidamente também já não é mais. Surge um outro. Sim. Diferente da nossa época, que era Che Guevara, Nelson Mandela eternamente, Ayrton Senna, né? Agora são pessoas normais que aparecem na mídia, tem uma frase, uma música e logo já vira. E pra gente acompanhar isto? Então, assim, o que eu tenho sentido, e tento fazer no meu trabalho, e como mãe também, é criar interesse, porque a gente não acompanha tudo, não dá tempo, gente, de acompanhar. É muita mudança, é muito rápido. Aí é mostrar interesse por aquilo que está acontecendo e tentar acompanhar o motivo, a motivação, o significado daquilo, mas sem julgamento. Porque eu vejo que na sala de aula... interesse verdadeiro. Na sala de aula, você julgou ou falou alguma coisa? Perdeu. Perdeu. Sim, é verdade. Então é só ouvir. E é um desafio para nós, porque a minha geração julgava. A minha geração fazia bullying uns com os outros o tempo todo. Eu venho de indústria. E na indústria toda a piada era de bullying de alguém contra alguém. Apelidos de todo mundo. E hoje a lei nem permite. Hoje a lei no ambiente corporativo, se alguém chama alguém de apelido e outra pessoa não gosta, isso dá um problema também. Eu vejo que é um saldo positivo aí para nós trabalharmos a questão da ética, o que é bom para todas as partes. Sim. Então, o que eu vejo que dá muito certo no diálogo é o respeito. Não julgar, ouvir e acolher. Porque às vezes, acontece às vezes em sala de aula, o jovem ele está em um desequilíbrio imenso naquele dia, é muito pontual. Aquele dele precisa ser só ouvido. E aí, às vezes estudando aula, eu vejo que sai um pacote de alunos. Daqui a pouco volta o pacote. Professora, eu não sei quem teve uma crise de ansiedade. Tudo bem? Tudo bem. Que bom que vocês estavam perto e atenderam. E aí, mas será que eles estão mentindo? Você começa a ver, mais ou menos, né, pela classe, pelos alunos, a preocupação deles. Isto é real. Sim. Para mim não é problema, isso não é problema. Mas para eles é. Vocês percebem, gente? Isso é importante. Sim. Então, assim, às vezes para adolescente, você estava conversando, né? A Bia estava comentando, posso falar, Bia? Claro. Que quando ela era adolescente, às vezes o coque ficava torto e ela sofria. Porque o coque estava torto, né? É um problema real, vocês percebem? Que era o mundo pra mim, né? Aquele, meu Deus, né? Todo mundo vai ver esse coque torto, ou tudo infeliz. Então, é muito daquilo... Essa visibilidade. Visibilidade do adolescente. Sim. E é muito daquilo que o mundo todo, né? Aquilo era o meu mundo ali, era tudo que importava, né? Sim. E você se torna visível. Esse é um outro tema da adolescência. Ele começa a perceber que como essa individualidade está chegando, está tendo esse contato com eu sou alguém, eu sou uma pessoa. E tá todo mundo me vendo. O adolescente tem certeza de que o mundo inteiro está olhando para ele. E hoje a gente sabe disso, naquela época. E agora a gente sabe que ninguém se importa. É horrível isso, mas assim, tá cada um lidando com os seus problemas, né? Mas quantos adultos agem ainda assim?
Ah, sim, é como se todo mundo estivesse olhando para ele é verdade, mesmo, né? Muitos adultos na criança, no adolescente ainda, né? Sim. E sabe uma coisa que eu tava pensando, né, de tudo que vocês estavam falando? Do adolescente ver sentido no que ele tá fazendo. E daquilo que você comenta também, Érica, que ele precisa da verdade. É uma idade da verdade, né? Então, acho que mistura um pouquinho, assim, com a geração, né? Que precisa ver sentido em tudo que tá fazendo. E talvez por isso que não fique tanto no emprego, porque aquilo naquele momento não faz o menor sentido para ele. Não vou, né? É isso que eu acho tão desafiador, assim, o quanto... que eu acho que eu sou a geração que tá no meio das duas gerações. Então, o quanto eu preciso insistir nisso, porque é o meu sonho, é o que eu acredito, o quanto isso tá fazendo mal pra minha saúde mental, enfim, então não faz sentido, né, sei lá. Mas é muito isso da geração da verdade, né, então tem que fazer sentido e eles não caem mais na hipocrisia, nas mentirinhas, né, que às vezes no dia a dia o adulto acaba cometendo e falando, os pais, né, no caso. Eu tenho um caso de uma amiga, ele é muito interessante, se ela vir. A gente expõe muitas pessoas nesse podcast. Mentira, não vou nem citar nada muito específico. É assim, essa amiga, numa conversa que eu estava tendo com ela sobre isso, ela disse assim, eu tô há alguns anos já me preparando pro dia que meu filho vai chegar e vai dizer que ele não quer ser nada do que eu sonhei pra ele, do que eu acho que é sucesso, do que eu acho que é demais. Então a gente tava conversando daí sobre a vida de outra pessoa e que essa outra pessoa preparou o filho fora do Brasil, mandou esse filho estudar em determinado país e nas melhores escolas e trouxe essa determinada pessoa, entrou em vários processos assim de depressão, de ansiedade, etc. E começou a trabalhar numa determinada lanchonete na esquina da casa. E a pessoa tinha preparado ele fora do paísinho, nas escolas mais caras daquela determinada cidade. E daí, como esse pai e essa mãe lidam com isso, olhando para aquele jovem que estava feliz ali, servindo aquele café, dizendo quanto ele tinha sido elogiado por ter feito direito. Então, assim, essa questão do que é valor e do que vale a pena realmente está sendo quebrada, e eu acho que todo o mundo, não só com isso, mas essa questão da verdade é algo muito específico da adolescência, que a gente começa a questionar tudo. Então, a tônica desse setênio, né, de 14 a 21, o mundo é verdadeiro. No sentido de que ele começa... Nesse distanciamento, nesse afrouxamento de laços com a tribo de origem, ele começa a se perguntar, mesmo que inconscientemente, o que será que é meu, que eu penso mesmo, o que será que me fizeram pensar nesse presente que é a hereditariedade, né? Olhando a hereditariedade e a educação da família como algo que foi entregue de graça, de presente, graças a Deus isso existe, para que depois você encontre aquilo que é seu, faça os balanços e daí siga a vida. E o adolescente está nessa fase, dessa pergunta interna, nesse mix dessa interiorização, mesmo que ele seja expansivo, dentro dele está acontecendo uma série de questionamentos. E um desses questionamentos é isso, o que é meu, o que é do outro? E o que dentro disso que eu recebia de verdade? Então eu digo que às vezes assim, é o maior discurso sobre honestidade, só que dentro de casa existe traição. Ele talvez não saiba explicitamente, mas ele sabe. Então, onde é que tá a verdade nisso? Peraí, esse tipo de relacionamento não é verdadeiro. Não mente. Mentira é um valor, né? Verdade é um valor nessa família. Mas aí eu atendo o telefone e falo, ai mãe, não vou aí hoje no café da tarde que eu tô meio cansada, tô meio assim com dor. Não tô com dor nenhuma, ele sabe que eu não tô com dor nenhuma, né? Então, só vai fazer sentido pra ele aquela conversa com aquele educador, com aquele pai, aquela vivência que ele tem dentro da casa, se ele encontrar verdade. Então é um momento que experimentar a vida é extremamente importante, porque a gente decide profissões muito cedo,
Sim. Né? Então, experimentar vários trabalhos nessa fase não é ruim. Então, quando uma mãe e um pai falam, nossa, ela quis fazer isso, agora ela quer fazer aquilo, agora ela quer fazer aquilo outro, isso é muito importante para que ele possa experimentar-se. Sim. Porque os membros estão crescendo, não é isso que a gente está falando? A ferramenta que vai atuar no mundo está crescendo, é só observar a mão deles, pé deles, o que acontece. Então, precisa fazer, precisa experimentar. E daí entra a luta de como é que tira eles de casa para isso, porque eles precisam sair, eles precisam ver esse mundo. Sim. Eu lembro, eu trabalhei em escola um tempo também, dando aula de dança, expressão corporal, e expressão corporal era no curricular. E eu lembro que tinha um menino que, eu não vou lembrar o nome dele agora também, e enfim, também nem interessa, né? Mas ele era, assim, visto por todos como um menino problemático, e a nota não ia bem. Eu lembro da diretora falando assim pra ele, fulano, o que é que você quer da sua vida? E ele falou, eu quero ser feliz. E eu lembro dela comentando isso, ela falando, daí eu respondi pra ele, você tá certo. Né, assim, o que você vai argumentar, né? Mas olhando agora, isso fazem acho que 10, 15 anos atrás, ele talvez só não encaixava nesse modelo que hoje ainda as faculdades estão, né, batendo, do aluno sentado, só recebendo conteúdo, sem poder... Desafio, Bia. É um desafio, né? Ele às vezes só não se encaixava nisso. E errado ele estava? Não estava, ele só queria ser feliz. A geração que está chegando aí, que é a geração das crianças que já estão com o celular na mão, com tela na mão, é um desafio. Elas não chegaram ainda, mas vai ser um desafio. A gente ainda não está preparado para essa geração, não, na educação. Sim. E daí eu me coloco, daí uma pergunta, né, que eu acho que todos os pais se colocam, inclusive a gente conversou com outros pais naquele dia do papo. O que é, daí que eu acho que entra a confusão. Como tudo tá mudando muito rápido, a gente, como pai educador, fica na dúvida do que deve ser exigido e exercida a autoridade versus o que deve ser compreendido, acolhido, amparado. Então, eu entendo e me coloco, né, como essa pessoa que vive essas dúvidas internas, nós precisamos fazer um caminho de ampliação de consciência, de entendimento de nós mesmos e do que é valor para nós, para que a gente possa limpar um pouco a nossa visão e ver de verdade o que é valor numa exigência de dentro de uma casa. Então, onde eu quero chegar com isso? Então, esse adolescente, muitas vezes não sabe se virar sozinho em nada e quer ter determinada autonomia. Então, a exigência que precisava acontecer dentro daquela casa para que esse adolescente se torne um adulto funcional, ela não acontece. Então, por exemplo, eu não paro em lugar nenhum, o jovem de hoje não para em lugar nenhum, mas ele está fazendo isso só porque ele não exerceu e não conseguiu desenvolver nenhum tipo de autonomia ou responsabilidade, ou porque ele realmente está procurando sentido naquilo que ele fala, naquilo que ele quer fazer da vida dele. Então, existe uma coisa que é o exercício da autonomia nessa fase, que é muito relevante para a fase. Sim. Por quê? Porque como ele está flertando com quem ele veio ser, ele precisa experimentar a responsabilidade de ser alguém, de ser um adulto, como cuidar das próprias coisas, como arcar com as próprias coisas que faz, como limpar o próprio quarto, como cuidar da própria casa, do seu pequeno espaço, como cuidar do seu trabalho. Então tem pais de adolescentes do ladinho deles, para eles fazerem a lição de casa, ou para 3 quarteirões. A gente não deixa mais o filho sair porque a gente tem medo. O que é que vai acontecer com isso? Então, eu acho que é uma confusão entre excesso de proteção, entre entrega do que nunca se teve, de expectativas que a gente tem, e a gente não prepara esse adolescente para ser um jovem, para ser um adulto. Sim. Também tem isso. Então, toda essa discussão sobre sentido é muito válida, mas eu acho que a sociedade está pecando no outro extremo do não se ligar que já ele vai ser um adulto, de que já ele vai ser um jovem e que precisa se colocar no mundo com responsabilidade. Então não são coisas iguais, não, elas são bem diferentes, mas a gente está fazendo essa confusão como sociedade na hora da educação. E esses jovens chegando na faculdade, né, assim, sem estar talvez com essa noção de responsabilidade, né? Então, o que explica bem essa dinâmica, né, que a Érica estava comentando? Eu falei sábado do Bunny, hoje eu vou falar do VUCA. Mundo Sim. VUCA. É um termo criado também recentemente por uma futurista,
Não vou lembrar o sobrenome dela. E para entender esse mundo que a gente está vivendo, ela falou que esse termo ele mostrava bem essa evolução. Então, V de volátil, o em inglês, em português, incerto, C de complexo e A de ambíguo. Então, o que ela fala? Hoje tudo muda muito rápido, né? A gente vê a inteligência artificial chegando, os caos, as mudanças tecnológicas, as mudanças de comportamento, as mudanças de estilo de vida, atitudes e valores. Toda grande revolução que acontece na indústria, ela impacta numa mudança cultural e de estilo de vida. Então, voltemos lá na Revolução Industrial. E aí todas as mulheres foram para o trabalho e, de repente, elas acabaram não sendo mais aquelas mães que ficavam em casa fazendo bolo, jantar e esperando, né, a família chegar. E aí já mudou toda a forma familiar de conduzir. Então, hoje, ainda mais no mundo volátil, tudo muda muito rápido. Daí fica incerto. Não sabemos, né, o que será daqui a um tempo, como será o estilo de vida, os valores, as atitudes. E ficou complexo, então, porque hoje a gente tem muitas variáveis, economia, empresas, acionistas, convivendo no mesmo ecossistema, e a ação de um mexe com a ação de outro. Parte daquele pressuposto do bater de asas de borboleta. O bater de asas de borboleta aqui cria um furacão lá na Indonésia, por exemplo. Então, uma ação individualizada de um sistema, de uma empresa, de um governo, afeta os demais. Então, vem volátil, incerto, complexo e ambíguo. O que é ambíguo? Ambíguo é várias tomadas de decisão para o mesmo fato. Ponto, nós estamos vivendo isto. Então, aí depois do mundo VUCA vem o mundo Bunny, né? Que é o mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Mas vou falar do ambíguo. O que eles falam? Qual é a competência para o ambíguo? Se tudo muda muito rápido, e se eu for pensar, né, que em 1780, a primeira Revolução Industrial, 1880, 1920, a segunda, 1970, a terceira, que foi a tecnologia, os computadores, 2010, a quarta Revolução Industrial, que é a inteligência artificial, que a gente está vivendo na integração, né, das tecnologias, e 2016, a 5.0, que é pegar essa inteligência artificial, toda a tecnologia, trazer para a inclusão social e trabalhar o meio ambiente. Ou seja, é muito rápido, gente. Tá cada vez mais rápido. Curto, né, o tempo. Como que nós ficamos diante disso? E quais são os valores que pautam a sociedade? Os pais estão perdidos. Sim. Então, para nós está sendo muito difícil. Os nossos pais não conseguem mexer na internet às vezes, ir ao banco e mexer no caixa eletrônico. Nós, às vezes, não entendemos uma nova tecnologia. A inteligência artificial hoje está fazendo tudo para todos. Como educadora, a gente fala, não use o chat GPT. Mas o chat GPT, ele é um inimigo ou um aliado? E aí a discussão, né, da responsabilidade com a inteligência artificial. Mas como que a gente vive nesse contexto? Então, o que eu trago, pela minha experiência, é onde está a segurança de qual é a resposta que eu dou para o meu filho? Então, nós vamos voltar na questão dos princípios e valores de cada um. Aí você vai moldar, não engessar, por favor. Você vai moldar um caminho para você, como um grande ecossistema, receber seus filhos, os amigos dele, que eles saibam que ali há uma ancoragem. Sim. Mas às vezes o adulto está em desequilíbrio. Aí os filhos percebem. Então, se lá fora é uma bagunça de mudança muito rápida, dentro da casa também, onde é a ancoragem deles? Aí por isso que eu falo, né, um lugar como este, a sintonia, é um ponto de ancoragem. Nossos filhos são amigos, eles acabam se ajudando, se apoiando. Sim. Isso me traz um conforto. Mas aí para os pais, e nós precisamos nos abraçar e falar, quais são os meus valores? Sim. O que é caro e precioso para mim? Fomentar aquilo, transformar esses princípios e valores em um alinhamento, um propósito. E aí, isto acolhe na tomada de decisões diante do ambíguo, do complexo do ambíguo. Então, de repente, eu tenho 2, 3, 4 opiniões para o mesmo fato. Eu olho para dentro de mim, autoconhecimento isso, hein? Olho para dentro de mim e falo, o que eu sinto que é bom? Para mim é isso. Eu falo para o adolescente, olha, eu acho que, mas ele sempre coloca em pauta de conversa. Olha, isso daqui tem estas e essas consequências. Sempre trazendo para a questão da investigativa, Sim. reflexiva, como laboratório. Naturalmente, no primeiro momento, por experiência, o adolescente não recebe bem. Ele faz uma cara feia, mas ele sai pensando. Sim. Plantada a semente, uma hora vira fruto. Não, nós não podemos ter preguiça de conversar.
Então nós temos que pedir ajuda se preciso. Sim. E conversarmos com eles. Mas ele às vezes não recebe bem. Tudo bem, mas fale, mostre. Porque daí ele vai confrontar lá fora e ele sabe que tem um porto seguro, existe um porto seguro. Existe uma linha mestra de condução, mesmo que ele vá por um caminho diferente. Mas aí ele vai, depois a gente fala de mescla cultural, no universo corporativo. Eu pego a cultura da Érica, pego a cultura da Sintonia, mas os valores culturais da Bia, e eu vejo o que me é cabível e faço uma mescla. É importante isto. Porque vai mudar muito mais rápido, gente. A mudança está muito acelerada. E em tempos de modernidade líquida, né, que a gente fala, o que nos pauta? Os valores essenciais. Sim. Se eu não sei quais são os valores essenciais para mim, para o meu núcleo, eu não ancoro isto, dificilmente eu consigo ancorar o outro. Eu não estou ancorado. Olha como é profundo isso. Super profundo. Total. E a gente terminou falando disso, né? De assim, autoconhecimento. o nosso café aqui, né? E acho que a gente vai pelo mesmo caminho aqui no nosso aqui, né? Da Sintonia Educação. É o quanto o autoconhecimento é importante, porque por mais que tenhamos muitas dúvidas de como agir com o adolescente, eu acho que tudo volta para nós, né? Então acho que esse autoconhecimento é super importante. Eu lembrei um dia que eu estava dando aula para as adolescentes e eu comecei a fazer muita correção com elas. Só que eu entendi que não eram elas assim. Era o meu filtro que estava meio sujo aquele dia. E eu falei para elas assim, elas terminaram, eu falei, gente, não tá bom. Mas não são vocês. Eu acho que o meu filtro que tá meio sujo hoje. Daí uma delas falou assim, nossa, que pesado, tia Bia. Elas, nossa, que pesado. Eu falei, é pesado, né? Elas, mas tá tudo bem. E fluiu super bem a aula, porque talvez se eu não tivesse percebido que a questão estava comigo, eu ia ficar... Você fica espelhando. E assim, foi tudo bem, porque elas entenderam que talvez eu não tava muito 100% ali naquele dia e a aula fluiu do jeito que tinha que fluir, nada... Eu podia ter falado alguma coisa que saísse meio atravessado, né? Mas eu achei bonitinho. Nossa, que pesado, tia Bia. Tipo, calma, né? Sabe, você quer um abraço? E é bonito isso, porque às vezes... A gente tem medo de mostrar as nossas fragilidades. Vulnerabilidade, né? Os pais também. Isso cria um distanciamento, na verdade, né? Mostrar a vulnerabilidade é positivo, Bia. Muito, muito. Porque são pessoas normais falando com pessoas normais. Sim. Ele precisa disso. A gente falou disso, né? O adolescente, ele confia se ele vê que tem um ser humano de verdade ali, né? Não alguém querendo bancar de autoridade, eu sei tudo, não, eu fraquejei aqui, eu não fui legal aqui, desculpa, mas isso você vai fazer, porque vai fazer porque sim, né? Sim. É uma certeza interna. Eu queria só voltar no tema do autoconhecimento, porque quando a gente fala sobre isso, da minha geração para trás, tem às vezes um certo preconceito do que isso signifique, né? E daí isso pode significar tantas linhas diversas e tantos caminhos diversos para se fazer. O que a gente precisa entender é que se eu não sei o que é que está acontecendo no meu pensar, no meu sentir e nas minhas ações, eu não sei o que está acontecendo, né? Nesse sistema aqui que anima o meu corpo, vamos dizer assim, eu tô entregue às tarefas da vida, à correria, eu estou entregue, misturado com o caos da vida. Porque a maior parte das pessoas vive nesse caos hoje em dia, de compromissos, de preocupações, etc. E quando eu não paro para reconhecer isso, para me observar, é óbvio que eu não consigo ver quem está na minha frente. E é uma fase que a fase da adolescência, é uma fase que ali começa a se expressar algo que veio ser, não é ainda. Esse vir a ser que a gente fala na antroposofia está se expressando ali. Ele precisa que alguém veja. Que alguém valide que tá tudo bem ser quem ele veio ser, quem ela veio ser. E isso é interessante, que no trabalho biográfico, lá na vida adulta, a gente vai perguntar: quando você começou a expressar essa que você está tentando ser até hoje, você teve validação na sua casa? Você foi aceita? Ou foi, pelo amor de Deus, isso que você... Nada a ver com o que você está falando, nada a ver com o que você está fazendo. Ela é meio diferente, ela é isso, ela é aquilo. Isso marca pro resto da nossa vida. Sim. E daí eu queria convidar as pessoas que vão assistir a gente a pegarem um pedacinho de papel, colocarem ali 14, 15, 16, 17, até 21 e escrevessem um pouco do que aconteceu na sua adolescência. E começar a se revisitar a própria adolescência para ver quantas bobagens fez. Para ver quantas coisas pensava. Se parar para pensar,
no que a gente pensava, aquele que consegue se lembrar vai entender. Para chegar onde, gente, isso? Na compaixão. A gente precisa olhar com autoridade, não autoritarismo. Com autoridade, né, com responsabilidade como tutor daquele ser que está crescendo na nossa frente, mas com uma certa compaixão de se, gente, lógico que não sabe. Ele tem certeza que o adolescente ele acha que sabe tudo, tudo. Mas a gente não tem que brigar com isso, a gente tem que ter dó. Não é dó num sentido ruim, mas a gente fala amor da vida, é lógico que você não sabe nada, mas vamos lá. E ter compaixão em nós. E a gente só faz isso quando a gente se separou. Se distancia. Quando a gente se distancia e tá inteiro de si. Tá seguro de si. Daí a gente é capaz de fazer isso, de olhar. E daí eu queria que você contasse aquilo que você contou, sabe? Não sei se ia contar, do olhar no olho. Eu achei muito interessante aquela coisa que você falou sobre dar a mão, olhar no olho. Tem razão. De toda essa jornada, eu comecei a começar a olhar nos olhos, né? De quem eu tô conversando e do adolescente, do jovem e do aluno. Porque você tem uma classe com 28, 30, às vezes 58 alunos, é difícil olhar no olho de cada um. Sim. Mas, quando eles vêm falar com você, então eu paro tudo que eu faço e fico olhando no olho deles. Porque os olhos falam mais do que muito do que se fala na mensagem. E na hora de ir embora, eu abro a porta, termino a aula, eu abro a porta e eu fico ao lado da porta para eu me despedir de um por um, olhando nos olhos. E aí, nessa última aula, 3 alunos estavam saindo e um deles pegou e falou assim: Ângela, bom fim de semana. Ele pegou na minha mão e falou assim: agora estou cumprimentando todo mundo assim. E é incomum para eles, né? E foi a partir de um filme que eles assistiram, os 3, chamado Forja. E ele falou que lá, eu não assisti ainda, fala muito sobre valores. E ele falou que a partir daquele momento, ele quer tratar todo mundo desta forma. E aí eu continuei olhando nos olhos deles e eu senti a alegria deles de estarem se manifestando, de estarem sendo percebidos e notados. Gente, isso é importante, olhar nos olhos. Mas às vezes eu aprendi, porque como professor, é difícil, você acaba sendo formatado para ter opinião sobre tudo. Para chegar nesse momento, você tem que se desconstruir, uma desconstrução. Por quê? Eu aprendi que dentro dessa série de mudanças que estão acontecendo, eu não sei nada. E mesmo porque as teorias que eu sei já estão mudando muito rapidamente. Então, o que eu tenho feito? Tenho trazido os alunos para contribuir com a aula. Então, eu tenho lá um caminho, e, né, dentro do que me é permitido, para eu chegar no resultado final. Mas eu os insiro. Mas não com trabalhos complexos, porque eu percebi que os trabalhos complexos trazem muita ansiedade. Porque eles não conseguem fazer essa projeção. Então, o que eles fazem? Caminhos, trilhas. Aí eu crio a trilha. E eles vão trazendo, conversando e sendo valorizados. E daqui a pouco a classe toda está participando. E se alguém não presta atenção no colega, eu paro a aula e passo uma atividade para que todos prestem atenção. E ao final eu falo assim: isso não foi para mim, foi para que vocês valorizem os demais. Então vai trazendo a valorização do colega ao lado. E aí eu percebi que eles começam também, conforme vão conversar, um olhar nos olhos dos outros. E eu falo: prestem atenção no que cada um está falando. Vejam, isso é inovador? Não é, não deveria ser. Para um básico. Não deveria ser. Mas é que a gente está tão pulsado na complexidade e no caótico. Complexidade, conjunto de variáveis. Caos, a desordem. Mas tudo tende a ir ao caos. A gente brinca que as moléculas são livres, os átomos são livres. É uma teoria, né? A teoria do caos na administração. E aí, se você está de momento presente, de momento inteiro de si, momento completo, observando, você vê o que fazer naquele momento. Então, existe sim uma trilha do conhecimento, mas aquele momento pediu outra coisa. Parou. Então, às vezes você tem lá um conteúdo, mas vai para um outro movimento, a dúvida é uma outra dúvida. E eles trazem uma questão, até achei interessante que nós estamos falando em ecodesign, né, dos weekly problems, que são os problemas que eu conserto essa ponta, dá outro problema na outra ponta, como a indústria da moda. Então, se eu começo a mexer lá na mão de obra escrava, aumenta o preço final do produto. E nós estávamos discutindo. E até aí tudo bem, cada um trazia lá o que estava achando na internet a respeito dos locais que mais tem esse problema. E uma aluna trouxe foto porque ela esteve nos locais.
E daí ela trouxe foto, assim, do que ela viu lá, das crianças trabalhando. E aí ela foi apresentar e ela começou a chorar. E daí a classe ficou naquele silêncio. E de repente todo mundo chorando com ela. E eu não sabia por onde começar. Porque o que fazer diante dessa situação? E daí eu só deixei que eles se expressassem. Porque uma coisa é, olha que interessante, né? Alguém fotografou, busquei na internet e trouxe a foto. Outra coisa é, ela contando a experiência dela. E aí os demais se compadeceram. E aquilo ficou real. Sim. E aí, de repente, todo mundo se manifestou. Ela foi abraçada pela colega. E aí todo mundo criou compaixão uns com os outros. E eu não sabia o que ia partir. É a verdade, né? Isto. A verdade Exato. na frente deles. E eu não sabia o que seria resultante daquilo, porque é uma problemática social, e mercadológica de consumismo. E de repente eles mesmos se organizaram depois para trazer a verdade e criar uma compaixão, e suscitou uma série de debates na classe, e aquilo enriqueceu demais. A partir daquilo ali, nossa gente, os outros trabalhos, tudo tomou um outro caminho. Sim. Então, se você não está no momento presente observando a necessidade daquilo, você fala, é um caos? Não, não é um caos. Fica presente observando para ver o que está surgindo. E aí, a aluna sentiu necessidade de levar a realidade que ela viu e fotografou. E assim o fez. E foi fantástico. Perfeito. Então, pra gente fechar agora, né, esse nosso bate-papo com café. Hoje, não sei se vocês perceberam, mas nós tivemos aqui café, bolachinhas, nesse videocast especial. Acho que vocês poderiam deixar algum conselho, né, para os pais que estão passando por essa fase, né, com seus adolescentes, com seus filhos. Vocês duas são mães de adolescentes também, né? Então tem esse tanto ponto de vista de especialista como de mães. Então, alguma mensagem, algum conselho que possa ficar para esses pais ou educadores também, né, que estão nos assistindo. Pode ser. O que eu deixo como um conselho que eu tenho feito e tem dado certo é empatia e autoempatia. Até uma das competências tanto para o mundo VUCA quanto para o mundo BANI. Por quê? A cobrança é muito grande de uma maternidade dourada que não existe. A sociedade cobra muito dos pais. E isso acaba deixando os pais no caos. Então, como eu tenho feito? Autoempatia. Autoempatia para as vezes que eu não consigo, autoempatia para as vezes que eu não estou bem, autoempatia para a vida. A hora que eu trago autoempatia, eu tenho autocompaixão. Conforme eu tenho autocompaixão, por isso que eu consigo daí ter compaixão e empatia pelo outro. Porque daí, senão ficam trocas de dores. E trocar dores não tem um resultado, não é benéfico. Ou seja, o que eu deixo então como conselho aos pais? Autoempatia, para que você então possa exercer a empatia. Autocompaixão, para que você então possa exercer a compaixão. Não tem um melhor resultado, não tem uma melhor proposta, tem o dia a dia, olhos nos olhos e o estado de presença, para você sentir qual é o próximo passo. Agradeço. Que legal. Então eu acho que vou pegar um gancho da Ângela, falando sobre esse enxergar o outro, né? A partir desse centramento de si, de não achar que o adolescente está, de uma forma maquiavélica, se preparando para fazer aquela exata ação para nos atingir. Ele está muito preocupado, vivendo aquele conflito enorme interno que está acontecendo com ele. Ele tem a consciência disso ou não. Então, não levar para o pessoal. E para a gente não levar tudo para o pessoal, a gente precisa de um caminho de autoconhecimento. A gente precisa isso. Sim. E daí eu queria ler esse verso, posso? Sim, claro, por favor. Então, o Rudolf Steiner, né, vai trazer que toda educação é autoeducação. E nós, na qualidade de professores, educadores, pais, tutores, etc., em realidade, formamos o ambiente em que a criança e o adolescente se educa a si mesmo. Devemos propiciar-lhe o ambiente mais favorável possível para que, junto a nós, ele ou ela se eduque da maneira como deve ser educado por seu destino interior. Então, essa crença também de que a criança ou o adolescente é uma tábua rasa, em que só apenas vamos entregar coisas,
também não existe. Ele traz coisa dele. Sim. E é capaz de se educar a partir do próprio destino, né? Da própria interior dele. A gente também tem que abrir espaço para isso. Perfeito. Eu acho que esse papo ainda pode fluir muito, né? Eu acho que a gente ainda vai trazer esse assunto aqui. Muito obrigada por vocês toparem estar aqui falando sobre adolescência, sobre desenvolvimento humano, né? Sobre ser, sobre alma. Mais do que especialistas com currículo, né? Eu acho que vocês são pessoas muito especiais, amigas do meu coração, que eu sou muito grata por ter na minha vida e por ter aqui na Sintonia, sempre compartilhando tanto conhecimento e tanto carinho também. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. E você que está curtindo até aqui, curte esse vídeo também, né? Eu acho que foi um conteúdo que vai agregar muito. Segue a gente nas nossas redes sociais, continua acompanhando por lá também. E muito obrigada por você estar aqui. Um beijo.